Ao retorno triunfal desse projeto que eu gosto muito e agora tá com um formato repaginado. Estamos falando do CovaCast, que agora migrou para o TikTok, mas também está sendo registrado no YouTube, o que é muito legal. Afinal, as pessoas às vezes assistem as minhas lives no TikTok e daí, sei lá, não acompanha direito, sei lá, por algum motivo não pôde assistir, por vários motivos. A gente sabe que internet às vezes é complicado, às vezes no horário a pessoa está ocupada. Então, por conta disso, a partir de hoje, as lives de TikTok passarão a compor a programação do CovaCast. Programação, inclusive, que teremos algumas novidades. A programação, meu querido, não vai ser assim bagunçada que nem era antes. Primeiro, por conta da frequência. A gente sabe que aqui no CovaCast a gente vai passar a ter uma live por dia. É exatamente, o patrão ficou maluco. Agora a gente tem conversas todos os dias pra gente falar sobre Disney, pra gente falar sobre princesas, pra gente falar sobre histórias. Então aqui, ó, você que entrou na live, comenta aí o que tu acha de Branca de Neve? Tu já assistiu o filme? E aí, como que vai, Pietro? Tudo certo? Tu já assistiu Branca de Neve? Tu lembra da história? Vai comentando aí comigo que eu quero saber, tá bom? Por que a gente vai falar de Branca de Neve? Porque essa foi a primeira animação do Walt Disney, a primeira animação em longa-metragem. A gente sabe que a Disney ela faz várias animações, o Mickey com certeza é o carro-chefe do Walt Disney, mas o primeiro filme foi A Branca de Neve. A Branca de Neve, que inclusive foi um filme que quase faliu a Disney. Verdade. É porque assim, o Walt Disney não era uma pessoa que lidava com dinheiro de uma forma muito bacana, sabe? Ele era um cara que ele não economizava direito, ele era um cara que tinha muitos sonhos, mas na hora de bancar esses sonhos era complicado. Então, para ajudar isso, ele tinha a ajuda do irmão dele, porque assim, como que funcionavam as coisas? Naquela época, desenho animado, meu querido, não é que nem hoje que é feito em computador, que a gente pega o programa de computador, desenha naquelas mesinhas digitalizadora, negativo, meu amigo. Naquela época, desenho era feito na mão, com papel e caneta, lápis de cor, aquarela. Os desenhos animados eram feitos dessa forma. Então era muito caro. Para pensar, o que é um vídeo se não 1 milhão de imagens compiladas, né? Vários frames que vão passando. Então, se a gente parar para pensar que o filme tem 1 hora e cada segundo tem 24 frames, são 24 vezes segundo vezes. Olha só, nem sei a matemática, mas dá quadro pra caramba, dá muito desenho que as pessoas tinham que fazer na mão. E obviamente isso é muito caro. Imagina, fazer esses desenhos e principalmente porque é um trabalho, fazer a impressão de movimento, eu tenho que fazer, sei lá, se eu tenho que fazer a Branca de Neve andar desse ponto até esse ponto, eu tenho que fazer vários desenhozinhos, alguns muito semelhantes e outros muito diferentes um do outro, para a gente criar a sensação de movimento, a gente criar um personagem que realmente vai passar e sim, com certeza, deve demorar pra caramba. E quanto é que o filme da Branca de Neve também demorou. Eu não lembro agora exatamente quanto tempo que demorou para produzir, mas levou muito dinheiro. Na época o Walt Disney não tinha dinheiro, a Disney era uma empresa que ficava tipo assim, na garagem dele, de vez em quando ele alugava um escritório maior para as pessoas poderem trabalhar, mas era uma coisa muito pequena mesmo. E o Disney ele só fazia curtas, que são filmes pequenininhos, que, sei lá, 5 segundos de vida, perdão, 5 segundos não, 5 minutos no máximo, com histórias engraçadinhas, etc. Era sempre assim, a produção de desenhos animados sempre começou com curta, porque produzir desenho animado sempre foi muito caro. Até hoje é caro, mas naquela época então nem se fala. Então, mas o Disney ele tinha um sonho de fazer a magia acontecer por meio dos desenhos. Então ele tinha sempre a audácia de querer fazer as coisas com a melhor qualidade possível. Porque segundo a mente do Disney, segundo a mente do Walt Disney, a partir do momento que você faz uma coisa muito bem feita, ela se torna eterna. E de certa forma isso é verdade. Até hoje se assiste Branca de Neve, que loucura, né? Um filme que foi feito lá na década de 30, 1930, gente. Vale lembrar que, em contexto histórico, quando a gente está pensando em 1930, teve nos Estados Unidos a crise de 29, de 1929. Pessoas estavam pobres, pessoas não iam ao cinema, então é interessante a gente analisar
esse aspecto histórico. Mas enfim, história bizarra do Disney, diz pra mim aí qual é a história bizarra, que daí eu comento assim, tá bom? Mas enfim, falando sobre ser caro a animação, né, e como que é difícil fazer animação hoje em dia, e naquela época principalmente, o Walt Disney tinha o nome negativado em todos os bancos dos Estados Unidos, praticamente. Porque ele pedia dinheiro emprestado e nunca pagava. Porque, da mesma forma que era caro produzir desenho, também era difícil de vender. Hoje a gente não vai no cinema, porque obviamente estamos em pandemia, meio complicado. Mas o cinema hoje, a gente vai para ver filmes, né? Para ver longas. Às vezes tem aquelas propagandas no começo, pode ser que tenha um curta no meio, e daí o principal é o filme. Mas naquela época, a gente está falando de uma época que não existia televisão. Ou se quando existia, era muito raro as pessoas terem televisão em casa, porque era uma parada cara pra caramba. Então, o cinema tinha a função a função da TV. As pessoas assistiam para o cinema para assistir TV. Então, passava telejornal, passava desenho, passava filme, passava de tudo. A pessoa comprava o ingresso e assistia lá, comprava pipoca e assistia naquela telona com todo mundo. Notícias, etc., jogo de futebol, tudo se passava no cinema naquela época. Então, desenho era um produto, mas era assim ainda difícil de produzir, era uma coisa bem complicada, né? Vamos lá, o Pietro perguntou, só tem eu aqui nessa live? Pietro, dessa vez tá sendo um papo mais intimista, só eu e você. Inclusive, se tiver assunto, pode aqui participar que estamos dali. Mas, enfim, voltando a falar sobre a Branca de Neve. Por mais que a Branca de Neve tenha sido uma aposta muito arriscada para o Disney, foi uma aposta que deu muito certo. Logo nas primeiras semanas de estreia da Branca de Neve, ele já bateu todos os recordes do cinema mundial. Sim, a bilheteria da Branca de Neve foi uma coisa absurda. Tipo, hoje quando a gente fala em bilheteria de cinema, recorde de não sei das quantas, a gente pensa em trilhões de dólares, né? Porque é mais ou menos isso, né? Quando a gente vê Os Vingadores, a gente vai ver a lista dos filmes mais ranqueados, é uma coisa absurda. Mas Branca de Neve bateu todos os recordes numa época que o dólar tinha um preço diferente. As pessoas centavos valiam milhões, praticamente, né? Obviamente não é essa relação, mas enfim, existia uma diferença de valor. E essa diferença fazia com que o filme com maior bilheteria do mundo tivesse arrecadado US$ 1 milhão, que na época era muito dinheiro. E esse dinheiro o Walt Disney usou para construir finalmente uma sede decente para o Walt Disney Animations, porque antes era tudo improvisado, às vezes ele alugava um galpão ali, às vezes ele alugava um lugar lá, fazia na garagem dele, mas agora ele falou, não, nós vamos construir um estúdio de animações, e foi isso que ele fez. Quanto é que até hoje esse estúdio é utilizado pelo pessoal da Disney para fazer as animações. Não são todas as animações que são feitas lá, afinal Disney tem animação para televisão, tem para cinema, para streaming, então obviamente a gente tem uma variedade, uma diversidade muito maior de estúdios, mas uma coisa que é interessante a gente pensar é sobre a decoração desse estúdio. Procura depois na internet quando acabar a live, ou se você que está acompanhando aqui a gente pela versão gravada no YouTube, procura a fachada do primeiro estúdio de animação do Walt Disney. A gente consegue ver vários anões, dos 7 anões, segurando o telhado. É uma imagem maravilhosa, sério, é uma imagem muito bonitinha de se ver, dos anões, dos 7 anões da Branca de Neve, segurando assim, e cada um com a sua personalidade. Então você vê o Zangado segurando assim, bravo, né, tipo, por que eu tô fazendo isso? Você vê o Feliz segurando assim, eba, tô segurando isso aqui. E, enfim, é muito mágico, é muito legal, então vale a pena depois dar aquela procurada. Que bom que você voltou, Pietro, continua aqui com a gente. A Aline também, quando quiser comentar, é só falar aqui com a gente, tá bom? Mas, enfim, e vamos falar também de como que foi a exibição da Branca de Neve.
Na época, era um recurso muito novo, a sincronização do som. Por quê? Porque a maioria dos filmes na época eram curtas e os curtas eles não tinham falas propriamente ditas. Ou tinham falas muito pequenas ou nós tínhamos apenas música. Então, uma característica muito curiosa dos desenhos daquela época vai ter que sair, Pietro, tudo bem, tá bom? Acompanha a gente depois no YouTube que vai ficar gravado o áudio dessa nossa conversa, tá bom? Mas, enfim, voltando a falar sobre a Branca de Neve, a exibição, ela foi muito importante para a história dos parques do Walt Disney. Por quê? Porque teve um momento em que, o cinema ele ainda estava sendo descoberto, não sei o quê, como era uma estreia, queria fazer um grande evento e o Walt Disney sempre se preocupou em entregar excelentes oportunidades, né, excelentes experiências de consumo de conteúdo. Então ele fez uma sala de cinema diferentona, uma sala que não tinha só uma tela, mas tinha três. Era uma tela do lado esquerdo, era uma tela na frente, era uma tela do lado direito. E eles passavam o filme juntos, assim, sabe? Só que aquela coisa, estamos falando da década de 30. Então a tecnologia da década de 30 não é a tecnologia que a gente tem hoje. Então quando não dava para dar o play tudo junto, as três telas, tinha um delay. Aquela tela estava 10 segundos adiantada, essa aqui estava no tempo certo, aquilo 10 segundos atrasado. Sei lá, ficava confuso, mas o Walt Disney, como romantizava tudo, até tem uma fala registrada no livro aqui sobre a história dele que ele achou isso mágico. Ele achou que isso enriqueceu as experiências. Eu gosto dessa cara de pau, né? Sabe quando você faz um trabalho mal feito e daí você fica, não, isso aqui foi proposital, isso aqui foi a intenção do artista. Isso aqui eu acho o máximo do Walt Disney, sério. Ele tinha uma cara de pau que, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, essa tecnologia, essa questão da tela, ele viu uma oportunidade. A oportunidade de, ok, aquilo lá foi uma coisa mal feita, mas e se fosse bem feita? E se nós tivéssemos uma sala com projeções 360 graus? Pois então, boa parte das atrações da Disney, né, dos parques da Disney, são atrações interativas, né, com montanhas russas, carrinhos, etc., com telas 360 graus de projeção. Isso começou lá na década de 30, quando o Walt Disney exibiu o filme da Branca de Neve e falou, gente, que coisa legal. Bacana, né, quando a gente descobre a origem do cinema, a origem das histórias, dessas tecnologias. Eu me encanto muito com isso, sinceramente. Isso aqui é uma parada que, quando eu vejo, eu fico muito encantado. Mas vamos falar agora um pouco também do enredo da Branca de Neve. Branca de Neve é aquela história que muitas vezes a gente nem assistiu o filme direito. Por que eu digo assim? Porque quando a gente é criança, cá entre nós, a gente não assiste filme. Aí a gente fica lá, brinca com o brinquedinho, às vezes tem uma história que te faz assim, ficar prestando atenção, bastante prestativo, mas não. Depende, né? Depende muito. Criança se distrai muito fácil, etc. Então, às vezes a gente não lembra dos detalhes, da história, do enredo. Mas a base todo mundo conhece, afinal, desde aqueles livrinhos que vem de sabe aqueles kits, aquelas coletâneas, que ela vem numa caixa de papelão fininha, com vários livrinhos, assim, desenho para colorir. A gente teve contato com a história da Branca de Neve infinitas vezes. Mas fazendo aquele resumo, né? A gente tem a Branca de Neve, que ela precisa ir para a floresta, levar lá as coisas dela lá e tal, e daí ela encontra uma família de anões, começa a ficar amigo dos brother lá, chega a Rainha Má, querendo saber quem é a menina mais bonita do mundo, descobriu que ela não era, porque ela era a Rainha Má, e falou, meu Deus, se eu não sou a pessoa mais bonita do mundo, eu tenho que matar a pessoa que é mais bonita do mundo. O que, pelo amor de Deus, né, gente? Acha... Tipo assim, hoje a gente reclama de biscoiteiro, mas imagina a Branca de Neve, coitada. Ela teve que quase morrer por conta de um recalque. Isso aqui eu acho o máximo. Mas também é interessante a gente pensar que a simplicidade da história, né? A gente está falando de uma época que as histórias cinematográficas elas ainda não eram tão desenvolvidas assim.
Então a gente tinha muito a questão experimental de como vamos fazer uma história, como que vamos gravá-la, como que vamos contá-la. Então ela de fato ela é muito simples. Quanto é que como o Walt Disney ele tinha uma tradição de produção de curtas-metragens, a gente percebe que o filme da Branca de Neve não é nada mais do que uma aglomeração de curtas-metragens. A gente tem vários pedacinhos assim de curtas, um curta acompanhado de outro curta, acompanhado de outro curta, porque realmente o arco da cena é aquele livrinho pequenininho que a gente ganhava quando era criança. Mas ele é muito rico nos detalhes. Ele é muito divertido nos detalhes. Ele é muito divertido quando a gente vê os anões trabalhando e naquela cena que é visualmente linda. Sério, para a tecnologia da época, que era praticamente fazer os desenhos na mão e daí fotografar cada frame do filme para daí rodar uma película, quando a gente vê aquilo, gente, é lindo demais ver os anões trabalhando na gruta, porque eles fizeram um trabalho para fazer os brilhos, assim, sério, eu recomendo que depois que você assistir o CovaCast, você assista Branca de Neve novamente, porque realmente é lindo, é maravilhoso. Além de, obviamente, da música, né? Eu vou pra casa, eu vou, parará timbum, eu vou. Música que depois virou funk, depois foi proibida. Afinal, não se pode mexer com as propriedades intelectuais do rato. Essa aqui é a regra número um. Mas, mas enfim, é um filme muito engraçado. A gente vê os anões brigando, a gente vê eles assustados, né? A gente vê a Branca de Neve quando ela chega na casa dos anões pela primeira vez. Ela chega, vê aquelas camas pequenininhas e daí ela pensa, puxa, são órfãos. E daí ela vê a casa toda bagunçada e ela fala, puxa, essas crianças não têm mãe. E daí ela fica com dó daquela situação, né? E ela fala, não, eu preciso ajudar essas crianças de alguma forma, porque ela estava preocupada. A Branca de Neve, a figura dela é uma figura muito angelical, uma figura de uma menina enfim, ela quer ajudar as pessoas. E ela vai lá, e ela cuida, e ela cria uma amizade muito bacana com os anões. Até é uma cena que é muito legal, é quando os anões estão se apresentando para ela e eles falam, né, Dunga, Zangado, Dengoso, eu não vou lembrar o nome dos anões agora, se você for lembrando, coloca aqui nos comentários para eu dar uma olhada depois, porque de cabeça é meio complicado. Mas é uma cena muito divertida quando apresentam o Dunga, porque o Dunga, ele é mudo. E quando a gente fala uma coisa dentro de um filme, essa coisa precisa ser explicada. A gente precisa explicar o que é essa coisa, para que essa coisa serve, como que isso vai influenciar na história. E quando apresentam o Dunga para Branca de Neve, falam que, acho que foi o Zangado que apresentou, se eu não me engano, e falam que ele é mudo, daí ele fala, mas por que ele não fala? E a resposta é maravilhosa, porque ele não aprendeu a falar. Eu adoro como o cinema naquela época era uma coisa simples, era uma coisa inocente. Era uma coisa que, dá essa justificativa e é suficiente. É realmente uma época que era muito experimental, né? Porque hoje a gente tem uma indústria que às vezes você está assistindo um filme e você até já sabe o que vai acontecer. Porque todos são baseados naquela jornada do herói, que tem um status quo, daí a gente tem a apresentação de um problema, daí a gente tem o problema se deixando muito complexo de forma que o protagonista fique extremamente longe do status quo. Daí a gente vê ele enfrentando e tendo um crescimento pessoal por conta da batalha. Ele tá ali, ó, quase ganhando a batalha, quase vencendo, mas daí ele vê uma experiência de quase morte, que faz a gente ficar desesperançoso e daí ele voltar, ganhar e acabar o filme, né? A gente já viu esse ciclo muitas e muitas e muitas e muitas vezes no cinema. Naquela época não. Naquela época fazer cinema era juntar um monte de curta, colocar isso na tela e ver o que dá. Então a gente percebe muitas piadas visuais, que é uma coisa clássica daquela época, né? Piadas relacionadas à música, sabe quando a gente vê o personagem fazendo trum, 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 ou aqueles barulhos de desenho animado, que na maioria das vezes são feitos com bexiga. Sabia? É com bexiga. Você pode encher uma bexiga
ficar esfregando assim a mão nele, vai fazer vários barulhos e, enfim, esses barulhos aqui, muitas vezes a sonografia, né, o sound, né, tem um nome, acho que é Foley. O Foley, né, do filme era feito com uma bexiga, era feito com essas coisas mais rústicas, assim. Até hoje, muita da sonorização dos filmes é feita dessa forma manual. Inclusive, se você procurar sobre isso no YouTube, tem vídeos muito divertidos que você vê uma pessoa num estúdio com um telão assistindo um filme e fazendo os barulhos da cena. Então, se uma pessoa, sei lá, corta um peixe, ele tá nesse estúdio com um peixe e cortando esse peixe para fazer o barulho de peixe. Afinal, quando a gente grava alguma coisa em vídeo, o áudio não necessariamente fica totalmente bem gravado, né? Se preocupa muito no cinema, na gravação, em gravar a voz dos atores. Mas esses detalhes não tem como a gente ficar gravando, né? Enfim, é uma questão de esperar e fazer isso depois. Então, olha que também a Branca de Neve, por ser um clássico, a gente tem várias leituras, né? Eu ia falar uma coisa, mas ia falar uma besteira, porque eu tô confundindo Branca de Neve com Chapeuzinho Vermelho, gente. Que as histórias são semelhantes, né? Que assim, são duas meninas que se metem na floresta e acham uma casa estranha e acabam entrando. Não entrem na casa de estranhos, crianças, pelo amor de Deus. Tem várias histórias do cinema provando que isso não é uma coisa bacana. Eu acho que vale a pena, é uma dica interessante pra gente fazer aqui, né? João Maria ensinou pra gente também, se vê uma casa de doce é melhor não entrar, melhor não. Mas eu ia falar da Branca de Neve, mas eu acabei me perdendo aqui na Chapeuzinho Vermelho, porque deu a louca na Chapeuzinho, gente, é uma animação tão gostosa de assistir. Inclusive vou dar uma procurada se existe algum streaming, porque é realmente algo que eu, sei lá, sinto saudade. Enfim, gente, eu acho que eu já falei o que eu tinha pra falar hoje. Tá acabando o meu assunto. Como não tivemos tantas interações, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado pra você que me acompanha no TikTok. Um beijo, Aline, por ficar aqui comigo até o final. E muito obrigado pra você que tá vendo no YouTube, tá bom? Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e ir pro TikTok, @Covatum, pra ver mais novidades, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Falou, tchau, tchau.